Sejam bem-vindos a Bioconexões, agora nesse novo formato em vídeo coluna. Nessa primeira edição a gente vai conversar sobre reprogramação celular, clonagem terapêutica, neurônios humanos e muito mais. Espero que vocês gostem. O trabalho que foi publicado recentemente pelo grupo do Mitalipov nos Estados Unidos, ele conseguiu resgatar uma pergunta que estava há muitos anos, há 9 anos na comunidade científica, se era ou não possível clonar um embrião humano. E ele teve sucesso nessa estratégia, que é baseada, de certa forma, no que foi feito com a ovelha Dolly. E isso tem um impacto técnico bastante interessante e, ao mesmo tempo, é uma nova forma de se conseguir células-tronco embrionárias que podem, eventualmente, ser utilizadas em pesquisa biomédica e, mais no futuro, em transplantes em seres humanos. É um trabalho que tem uma relevância muito grande, porque resgata uma tecnologia e uma pergunta experimental que estava há 9 anos silenciada, digamos assim, desde que houve aquela grande fraude na Coreia do Sul, e ela permite a obtenção de células-tronco embrionárias a partir justamente dessa técnica de clonagem terapêutica. Mas, por outro lado, quer dizer, nesse período, nesses 9 anos que se passaram, houve um grande avanço com a chamada técnica de reprogramação celular, que permite o quê? Justamente a obtenção de células-tronco pluripotentes e equivalentes às células embrionárias, só que você não precisaria, nesse caso, de um embrião, nem mesmo de um óvulo, mas basta um fragmento de pele. Células da pele podem ser reprogramadas, passando a se comportar exatamente como uma célula embrionária. E essas células, então, já estão sendo estudadas por dezenas, centenas de laboratórios em todo o mundo, tanto que o desenvolvedor dessa tecnologia, o Shinya Manaka, ganhou o Prêmio Nobel em 2012 por isso. Então, o trabalho do Mitalipov, ele é interessante, ele é relevante do ponto de vista científico, mas se a gente pensar em termos de disseminação do conhecimento, de como esse conhecimento de fato vai ser incorporado e utilizado por outros pesquisadores, ele perdeu um pouquinho o bonde da história, porque a reprogramação celular do Shinya Manaka já é a realidade, já vem sendo utilizada por vários grupos. É claro, é o momento de se comparar a qualidade das duas tecnologias para a produção de células-tronco embrionárias. Será que você conseguiria células-tronco embrionárias com uma qualidade melhor, visando, por exemplo, transplante a partir de células que venham da clonagem terapêutica? Ou será que as células que vêm da reprogramação celular têm essas mesmas características? O que a gente sabe hoje em dia é que, para estudos de doenças humanas, a técnica de reprogramação celular está sendo muito útil. No Brasil, há grupos de pesquisa estudando tanto células-tronco embrionárias, derivadas de embriões humanos, quanto células-tronco reprogramadas, que equivalem às embrionárias. Especificamente no caso da clonagem terapêutica, a lei de biossegurança não permitiria esse tipo de estudo. Mas eu acho que, se eventualmente se comprovar que a obtenção de células-tronco embrionárias com capacidade terapêutica obtidas a partir da clonagem terapêutica, se elas forem melhores do que as células reprogramadas, eu acho que é uma questão de se discutir novamente na sociedade a possibilidade de se mudar a lei ou de se criar uma outra lei permitindo isso. Mas ainda é talvez muito cedo para isso. O importante agora são mais estudos comprovando ou não a qualidade desse material, comparando esse material também com células reprogramadas que vêm da pele, que, no meu ponto de vista, tem uma aplicabilidade muito mais imediata e de fácil utilização por vários pesquisadores, como é justamente o caso. Há pelo menos 2 estudos em andamento, onde tenta-se comprovar a eficácia de células embrionárias no tratamento de uma doença conhecida como degeneração macular. O que acontece nessa doença é que a pessoa basicamente fica cega, porque os fotorreceptores, que são células capazes de identificar, de transformar a luz em informação que vai ser depois interpretada pelo cérebro. Quando há degeneração dos fotorreceptores, você não consegue mais enxergar, literalmente. E esses estudos estão buscando criar células que a gente conhece como epitélio pigmentar, a partir das células embrionárias, e transplantar em pessoas que têm essa doença. Então, há alguns pacientes no mundo, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, que receberam essas células e agora tem que se estudar primeiro a segurança do procedimento e, num segundo momento, a eficácia dele na reversão da cegueira que essas pessoas
são acometidas por conta da degeneração macular. Além disso, há um estudo que está esperando aprovação no Japão, também para degeneração macular, mas não com células embrionárias, mas com células reprogramadas. É importante ressaltar que a gente está falando de testes clínicos feitos com tecnologias que são extremamente recentes. No caso das células reprogramadas, elas foram criadas em 2007. No caso das células embrionárias, em 1998. Se a gente assumir e tratar essas células como medicamentos, não há nenhum outro medicamento hoje em dia disponível que tenha tão rapidamente sido testado e eventualmente validado. Não é o caso ainda, eles não foram validados, eles ainda estão sendo estudados, mas o avanço nessa área é impressionante.